Fé é certeza, fé é a convicção. Amém? Texto dessa noite, Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém? Você tem fé? Amém. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, um Deus de amor, Deus querido, poderoso, nosso Deus. Pai, agora nós estamos, ó Pai, no momento em que o Senhor, ó Pai, alimenta a Tua igreja, Senhor Deus. Pai, a Tua igreja tem que sair daqui esta noite fortalecida na Sua palavra. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para sermos instrumentos, ó Pai, para que isso aconteça essa noite, Senhor. Ó Pai, nós nos colocamos na mão do Teu Santo Espírito, para que use as nossas vidas conforme lhe aprover, ó Pai, e que esta palavra chegue aos ouvidos dos Seus filhos, ó Pai eterno, clara, límpida, transparente, Senhor Deus, que ela alimente as nossas vidas, ó Pai, e faça mudanças verdadeiras. Encoraje, Senhor Deus, e nos faça viver cada dia, Senhor Deus, fortalecidos cada vez mais na Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações essa noite, que Teu povo saia daqui convicto, com a certeza, ó Pai, de que a Tua palavra não volta vazia, mas pelo contrário, traz benefício às nossas vidas. Assim nós cremos, porque assim será, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Para que eu não seja aqui, vá contra as outras equipes, eu vou deixar ela aqui. Amém? Glória a Deus. Amados do Senhor, santos, eleitos, mais do que vencedores, família santa de Deus. Amém? Nessas últimas semanas, nós temos visto aqui Deus nos falar, como o pastor Natan falou, através da vida do pastor Bill, através da vida da pastora Silmara, a respeito da fé, e eles nos encorajaram, e eles estavam aqui nos impulsionando para que nós pudéssemos e que nós sejamos conquistadores, para que nós possamos ser aquelas pessoas que estarão realmente tomando posse das grandes bênçãos que Deus tem preparado e que preparou de antemão para que nós pudéssemos tomar posse e usufruir destas bênçãos para as nossas vidas. Amém? E eu quero iniciar a nossa pregação de hoje pelo final da pregação da nossa pastora Silmara. Vocês lembram o que nós falamos no final da pregação, quando ela encerrou? O que cada um profetizou na vida do outro? Subamos e possuamos. Declare aí, diga, subamos e possuamos. Diga quem está ao seu lado, diga, suba e possua. Tome posse da terra. Declare isso. Suba e possua. Tome posse. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você é capaz de fazer isso? Você pode subir, você pode possuir. Então diga a você mesmo, diga, eu posso subir. Eu posso. É direito meu. Deus me capacita para isso. Amém? Sabe, amados, só pode dizer, eu posso em Cristo. Eu consigo em Cristo. Aqueles que verdadeiramente têm fé. Sabe por quê? Porque fé é certeza. Fé é convicção. Quando eu digo eu posso, você está falando sobre uma certeza, sobre uma convicção. E a palavra de Deus nos insta a fazer isso. Nos insta a repetir, muitas vezes até fixar. Então diga fé.
É a certeza. Fé é a convicção. Diga, fé é certeza, fé é convicção, fé é certeza, fé é convicção. Eu subirei, eu tomarei posse. Isso que diz a palavra de Deus. E o altar te ensina, domingo após domingo, segunda após segunda, quinta após quinta, repetindo, esforçando-se em repetir para que você tome posse disso, que você é capaz e que você pode. Portanto, você tem que viver convictamente. Eu posso, eu vou possuir, é direito meu. Amém? E nós colocamos um banner lá no fundo da igreja. Diz que esse ano é o ano das retribuições e fartas colheitas. Por que se coloca um banner lá no fundo? Para que você, todas as vezes que chegar na igreja, para que você, todas as vezes que sair da igreja, você possa ler aquele cartaz e diz: esse é o meu ano. Esse é o ano das minhas retribuições. Esse é o ano das minhas fartas colheitas. Amém? Então você tem que estar ciente de que tudo aquilo que se faz nesse lugar é para o seu bem. E é para que você lembre a cada dia de que Deus está contigo e todas as coisas cooperarão para o seu bem. Amém? Você pode declarar, diga: esse é o meu ano. Aleluia! Assim que se fala. Então, esse altar sempre vai te entusiasmar nesse sentido, para que nós possamos viver, e já estamos vivendo, um novo momento nesta igreja. Há uma boa expectativa no nosso meio ou não há? Nós nos reunimos como oficiais da igreja e nós só vemos bênçãos. Todas as pessoas, todos os casais ali colocando bênçãos diante de Deus. E nós vimos que um período se passou, mas um novo período, está se iniciando, e nós vemos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Há uma boa expectativa, há um bom momento entre nós, e eu tenho certeza, convicção, de que esse será o melhor ano das nossas vidas. Você crê da mesma forma? Então declare: este ano será o melhor ano das nossas vidas. Amém? Mas para que esses alvos, os nossos sonhos, eles possam se concretizar, porque nós temos alvos, nós temos sonhos, nós temos objetivos, e nós traçamos isso. Para que eles se concretizem, é necessário que nós possamos colocá-los diante de Deus. Esse é o nosso ano, mas será o ano daqueles que por fé vencerão. No entanto, há pessoas no nosso meio que talvez não tenham o melhor ano das suas vidas, que talvez não conquistem os seus planos ou projetos que muitas vezes idealizaram. Sabe por quê? Porque 97% dos cristãos fazem planos, mas só 3% desses cristãos recebem os seus sonhos, os seus planos realizados, concretizados. Sabe por que isso? Porque esses 3% de cristãos são aqueles que estabelecem os seus sonhos, que estabelecem os seus planos, os seus projetos em cima da palavra de Deus. Estabelecem aquilo que Deus tem colocado no seu coração como sonhos de Deus, como sonhos de fé, em cima daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, amados, essas pessoas não vivem por viver. Há pessoas que passam nesse mundo por passar e não veem nada, mas essas pessoas não vivem por viver. Esses 3% de cristãos não estão aqui por acaso. Eles sabem que tem um propósito para as suas vidas, se interessam em saber quais são esses propósitos e vão atrás desses propósitos, buscam esses propósitos. Esses 3% acreditam na palavra de Deus. Objetivos que só se concretizam com a permissão de Deus, com a intervenção de Deus, porque são objetivos que foram colocados por fé diante de Deus. Mas sabe por quê?
Isso acontece dentro da igreja brasileira porque se perdeu a simplicidade do Evangelho. Se perdeu a naturalidade do agir de Deus. As pessoas hoje começaram a se apoiar em muletas espirituais e deixaram a simplicidade do Evangelho de lado. E estão aí fora muitos homens, se dizendo homens de Deus, que fazem com que o povo se apoie nessas muletas. 1 Coríntios 10, 31 diga: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, que não seja comer ou beber, fazei tudo para a glória de... Diga, eu farei tudo para a glória de Deus. A simplicidade do Evangelho diz: quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Aí nós começamos a perceber porque muitos objetivos na vida de alguns cristãos não são alcançados. Aí nós começamos a perceber porque nós passamos muitas vezes a vida toda e não recebemos exatamente aquilo que nós queríamos receber. Planos, alvos, objetivos, metas demoram a vir, demoram a ser alcançados. Amados, pode ser uma coisa simples. Quando Paulo fala, portanto, quer comais ou bebais, comer ou beber é a coisa mais simples que você pode fazer. É natural se fazer isso. E muitas vezes nós fazemos planos, e esses planos às vezes são simples, como perder peso, como fazer uma viagem, como fazer um trabalho de escola, um trabalho de faculdade. E nós não colocamos Deus nisso, e achamos que isso é simples demais. Ou podem ser projetos maiores, projetos mais ambiciosos, como por exemplo comprar a sua casa própria, como ampliar os seus negócios, como fazer um curso superior, uma pós-graduação. Projetos grandes ou pequenos, não interessam os seus tamanhos. A Bíblia diz, portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isso para a glória de Deus. Quando nós nos posicionarmos e quisermos fazer algo, isso tem que reverter glória para Deus. Isso aí porque muitas pessoas não conquistam os seus alvos, porque acham, não, isso eu não preciso pedir a Deus. Isso eu não preciso, eu consigo fazer sozinho. Eu posso fazer sozinho. Amados, você tem que projetar com fé. Todas as coisas que você fizer, você tem que projetar com fé e em Deus. As pessoas projetam perder peso e buscam fórmulas mágicas para isso. E depois voltam a engordar novamente. Não colocaram Deus nisso. As pessoas projetam ampliar as suas empresas, investem dinheiro, fazem empréstimos. Não colocaram Deus nisso. Depois tem que vender a sua empresa para pagar os empréstimos. Você tem que projetar em Deus todos os seus planos, quer sejam eles grandes ou pequenos. Amém? Você pode declarar aí comigo, eu vou fazer, eu vou construir em Deus. Diga em Deus, Ele me capacita. Amém? Amado, Deus vai te capacitar a construir, Deus vai te capacitar a comprar, Deus vai te capacitar a conquistar. Então esta é a nossa primeira lição que Deus quer deixar para você esta noite. Não importa o que eu faça, sonhe ou tenha por objetivo, tudo o que eu fizer tem que ser projetado com fé e colocado nas mãos de Deus. Não importa, projete com fé e coloque nas mãos de Deus, e você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Amém?
Ontem, durante o dia e durante a noite, havia uma expectativa diferente na cidade de São Paulo. E eu falava com muitas pessoas, depois eu falei com a minha esposa, olha, tem algo diferente acontecendo nessa cidade. Há muito zum, 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 muito burburinho, festas e aquela coisa toda acontecendo aqui. Esse não é um dia normal. Como não foi? Amados, ontem parecia dia de final de ano. Parecia véspera de ano novo. Fogos o dia inteiro, bagunça, carros passando, buzinando, bandeiras e aquela coisa toda acontecendo. E chega a noite, de repente, acontece o jogo e no final do jogo, fogos, foguetórios, alegria incontida nas ruas, pessoas fechando ruas, fechando a Paulista, fechando o Sambódromo, fechando ali, tomando conta do Pacaembu, naquela euforia toda, algo desenfreado, e tocava aquele hino o dia inteiro. Amados, eu sou corintiano, mas hoje eu não aguentava mais ouvir aquele hino. Ele só me fazia relembrar da igreja. Tem um trecho dele que fala assim, é de fé, isso é bom, isso é agradável, né? Tem um trecho aqui do hino que diz, eternamente dentro dos nossos corações. Falei, só quem pode estar dentro dos nossos corações eternamente é Deus. Amém? E naquela... Amém. Amém. E acabaram os fogos, e acabou a alegria, e acabou o jogo, e acabou aquela correria toda. E sabe o que acontece? Eu percebi que as coisas voltaram todas ao normal. Voltaram todas à naturalidade. A mesmice de sempre. O que mudou é que aquele time tem um título a mais, mas nada mais mudou em nossas vidas. E eu me lembrava também, como o dia era parecido, do final do ano passado, quando muitas pessoas estavam aqui, estavam no Rio de Janeiro, em outros lugares, e estavam ali naquela euforia, naquela festa, o ano vai começar, um ano novo, de retribuições e de colheitas, e eu preciso fazer projetos, planos, e pessoas pegaram o seu livrinho, a sua agenda, e colocaram ali planos, projetos e vitórias, objetivos, o que eu vou fazer, o que eu vou conquistar, o que eu vou ganhar. Passaram-se 6 meses, nós estamos na metade do ano. E parece que muitas vezes acontece a mesma coisa que aconteceu hoje. O tempo se passou, a alegria arrefeceu, aquele entusiasmo todo foi passando. E onde estão os objetivos? A normalidade chegou às nossas vidas, a familiaridade com o comum voltou em nossas vidas. E se passaram 6 meses, e o que daquele plano de objetivos e projetos foi realizado na minha e na sua vida? Passaram-se 6 meses. As intenções ficaram no passado. Muitos já realizaram, outros em partes, outros totalmente, outros estão fazendo os planos novos. Mas uma grande parte ainda tem planos para serem conquistados, objetivos para serem alcançados. Mas aquele entusiasmo, aquela euforia do dia, parece que passou. Parece que não é tão forte assim. Parece que foi deixada de lado. Olha só o que Paulo diz em Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade para quê? Para as nossas vidas. Você já procurou compreender qual é a vontade verdadeira de Deus para a sua vida? Você já procurou compreender qual é esse mistério que Deus tem preparado para você nessa terra? Porque eu creio que você faz parte daqueles 3%
que sabem que você não está aqui para viver por viver, que você tem um objetivo de vida, que você pode alcançar aquilo que Deus preparou de antemão para que você vivesse. E você sabe, já compreendeu a vontade do Senhor para a sua vida? E se você já compreendeu, você colocou os seus sonhos dentro dessa compreensão, ou dentro desta vontade de Deus para as nossas vidas? Aí eu lhe faço uma pergunta: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aí alguém vai dizer assim: sim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer tudo de bom. Sabe quando aquela conversa, você não tem que dizer tudo de bom para você. Deus quer tudo de bom para mim. Mas qual é a verdadeira vontade de Deus? Amados, se você não conhece, não adianta ter boas intenções, se você esquece de realizá-las. Amado, não adianta você ter boas intenções, se você se esquece de trabalhar em prol dessas boas intenções, desses objetivos. Se você tem boas intenções, mas você não batalha a fim de conquistar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Diz um velho ditado que de boas intenções o inferno está, mas eu creio que de grandes mudanças, de boas e grandes intenções realizadas, a igreja está cheia de pessoas que são capazes de realizar tudo aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, de conquistar isso. Então não adianta você ter uma grande ideia na sua cabeça se você não trabalha em prol dela, se você não se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, me usa naquilo que eu puder fazer, para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Amado, temos que redimir o tempo. O tempo se vai, já se passaram 6 meses deste ano. A notícia boa é que ainda faltam mais 6 meses. Nós podemos fazer com que esses 6 meses sejam muito mais propícios, muito mais vitoriosos do que esses últimos 6 meses se passaram. Amém? Há uma grande, como eu posso dizer, afronta que atinge o povo de Deus há séculos. Há uma grande afronta, uma grande mentira que vem transcorrendo desde o início do povo judeu até hoje contra o povo de Deus. E isso se chama medo do fracasso. Medo do fracasso. Às vezes nós deixamos de lado e não conquistamos, porque temos medo de fracassar. Medo de nos darmos mal. Medo de não irmos bem. Medo de não conquistarmos. Medo de não avançarmos. Lembra-se da pregação da pastora Silmara no domingo passado? Como ela dizia a respeito dos espias que foram colocados ali para espiar aquela grande cidade de Jerusalém. Lembra-se? Você se recorda daquilo que os espias trouxeram como informação daquela grande cidade? 10 deles disseram, aliás, 2 deles disseram: terra muito boa. E todos os outros 10 concordaram: realmente a terra é muito boa. Só que os outros 10 disseram: a terra é muito boa, mas há homens gigantes lá. Há homens muito grandes e poderosos, e nós não podemos com eles. Sim, a terra é muito boa, e muitas vezes nós dizemos na nossa vida: aquele negócio é muito bom, vai lá e se inscreva naquela concorrência, aquele negócio é excelente, vai alavancar a nossa empresa. Mas tem uma grande multinacional participando dessa concorrência também, nós não vamos ter chance. Às vezes você fala assim: nossa, aquela faculdade é tremenda, é aquela que eu quero estudar. Mas você fala assim: você viu quem fez inscrição para aquele vestibular? Aquelas escolas que só tem crânios, que só tem nerds, que só tem pessoas que foram preparadas para essas vagas. A terra é muito boa, mas tem gigantes. O negócio é muito bom, mas
ali há pessoas que são mais poderosas. A faculdade é muito boa, mas há pessoas que parecem ser mais capazes do que eu. Ser mago é bom, é bom, é bom. Eu queria voltar e vou voltar, não ao 42, talvez ao 48. Amados, mas quando você pensa dessa forma, você começa a pensar, mas aquela feijoada, o torresminho, o torresminho, é difícil resistir, é difícil tentar. Amado, você tem que dizer, quando você coloca propósitos de fé na sua vida, e você coloca a Deus nisso, você tem que dizer, eu vou conseguir. Deus vai me capacitar a conseguir. Você tem que lançar fora todo medo. É demais para mim, não serve para as nossas vidas. Amado, medo, dúvida, fracasso, incerteza, não são de Deus. Quem é o pai da dúvida? O diabo. Quem é o pai da certeza? Deus. Então medo, dúvida, fracasso, incerteza não são de Deus. Você pode repetir isso? Diga medo, fracasso, incerteza, dúvida, não são de Deus. Não são de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós iniciamos essa mensagem, nós dissemos, fé é ser e fé é convicção. Ora, se fé é certeza, certeza do quê? O que diz o versículo? Ora, fé é a certeza de coisas que se... Ora, logo, se você tem a certeza de algo que você espera, quando você pede algo para receber, logo você tem a certeza que você vai receber. Então fé é certeza e não é dúvida. Não pode haver dúvida quando você pede algo para Deus, é em cima da palavra de Deus. São coisas antagônicas, são coisas opostas, não se dão. Fé e dúvida, quando você coloca em Deus nesse seu negócio e pede a Deus para que Ele realize, a fé, a certeza, a convicção, e você espera que aquilo venha à sua vida, porque fé é certeza, fé é convicção. Amado, não pode haver dúvida na sua vida, não pode haver dúvida na sua mente. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, você tem que ter certeza de que Deus vai agir na sua vida. De uma forma ou de outra, as coisas vão cooperar para o seu bem e chegarão às tuas mãos. Amém? Há uma versão inglesa da Sociedade Bíblica de Portugal, de Lisboa, que nos dá a conhecer um pouco mais sobre esse versículo. Diz assim a tradução: fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então fé é o firme fundamento. Então o que significa a fé? A nossa fé significa que ela está firmada, ela está alicerçada na palavra de Deus. Quando eu digo o Senhor está nisso, aquela certeza, aquela fé, a convicção, ela está fundamentada na palavra de Deus, não é na palavra do homem, não é na minha convicção. Por isso, esta certeza, esta fé, esta convicção. E quando isso acontece na sua vida, e quando você coloca esses objetivos na sua vida, você pode ter certeza que você pode, que você terá, e que você é mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Diga: eu posso, eu vou ter, porque a minha fé é fundamentada na palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa fé, é isso que nos impulsiona. Não é fé, aquela fé do mundo, eu acho que vai acontecer, eu acho que eu vou conquistar. Ela está fundamentada na palavra de Deus. Amém? Você pode dizer, levantar suas mãos e dizer assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém?
Isto é fé. Você pode, está firmado na palavra de Deus. Você é capaz de fazer todos os seus planos. Então creia nisso. E diga: show incerteza, show medo, show dúvida da minha vida. Porque eu tenho fé, eu tenho convicção, eu tenho certeza de Deus. Amado, vai à luta. Tem 6 meses ainda para você conquistar. Tem 6 meses que podem fazer a reviravolta, a revolução que você precisa para ver aquele sonho conquistado e realizado na sua vida. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele... Você espera em Deus? Então diga: Deus trabalha para mim, porque eu espero em Deus. Amado, quer algo mais forte do que isso? Saber que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então se eu espero, Deus está trabalhando para mim. Os anjos de Deus estão trabalhando para mim. Há uma movimentação nas hostes celestiais em meu e em teu favor. Amém. Glória a Deus. Levante uma das suas mãos e diga: eu espero em Deus. Deus trabalha em meu favor. Diga: eu não terei medo. Eu não terei medo. Eu não terei medo. Amém. Escreve isso e nós aprendemos no seu terceiro coração, para que ele não esqueça que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. A parte boa foi. Agora tem a outra parte. Deus trabalha para nós, Deus faz, Deus realiza, Deus coloca. A outra parte também é boa, mas requer mais de nós do que a primeira parte. Quando estabelecemos um projeto de convicção, de certeza, em cima da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus, amados, as coisas têm que mudar nas nossas vidas. As coisas vão mudar nas nossas vidas. O nosso casamento vai mudar. A nossa vida social tem que mudar. A nossa vida espiritual vai mudar. As nossas finanças vão mudar. Quando você coloca-se diante de Deus, diz: Senhor, eu quero estabelecer esse projeto diante de Ti, mudanças vão acontecer na sua vida. E você tem que estar preparado para elas. Somente quando você está preparado para essas mudanças, é que os seus olhos espirituais começam a vislumbrar um novo mundo, uma nova realidade, uma nova perspectiva de vida. Quando você se coloca diante de Deus, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa a ver as situações de uma forma que você não via antes. Você começa a viver a vida de uma forma como você não vivia antes. Você pode renascer. Um projeto pode reviver na sua vida. E pode vir na sua mente: ah, mas eu fracassei no passado. Não importa. A palavra de Deus diz que Ele está fazendo tudo novo. Que Ele está trazendo a luz. Ele faz tudo novo em nossas vidas. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que é essa profecia? É uma palavra que Deus deu à igreja? Sim. Mas essa profecia é um projeto também para o seu futuro, para o seu amanhã. Não havendo profecia é quando você sabe que Deus tem preparado algo para a sua vida, e esse algo vai acontecer na sua vida amanhã, e você não luta por isso. Por isso, é necessário que nós tenhamos profecias.
É necessário que nós tenhamos uma visão. É necessário que nós tenhamos um projeto. É necessário que nós tenhamos um objetivo para as nossas vidas. E esse objetivo, esse projeto, essa visão, isso é que vai nos mover a viver o nosso dia a dia. Isso é que vai nos proporcionar a viver o nosso amanhã. Há um projeto de vitória para as nossas vidas, e nós temos que conhecer e nos encaixarmos dentro desse projeto e avançarmos. É o nosso combustível para viver. Quem não tem projetos, morre. Quem não tem projetos, fracassa. Quem não tem uma visão do futuro de que Deus tem para a sua vida, não tem estímulo nenhum para viver. Por isso a palavra de Deus diz: se os seus sonhos realizarem, os seus projetos realizarem, faça projetos novos. É nesses projetos novos que nós temos que nos empenhar e fazer. Deus tem sempre coisas novas para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz para que você não se corrompa. Sabe o que é corromper? É para que você não viva fazendo coisas que não levam a nada. Às vezes, amados, nós não temos objetivos, não temos projetos de vida. E porque não temos, fazemos qualquer coisa. Coisas que não trazem benefícios para nós. Coisas que não levam a nada. Coisas que não têm sentido em viver. Amado, o mundo pode fazer isso porque não conhece a palavra de Deus. Nós não. Nós temos que ter objetivo, visões. O nosso tempo é precioso. Nós não podemos gastar o nosso tempo com coisas que corrompem e que não levam a nada. E quando eu estabeleço esta visão para a minha vida, esse projeto para a minha vida, essa profecia para a minha vida, eu me envolvo com fé e com uma disciplina espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta só você ter uma grande ideia, não adianta só você ter uma grande visão, não adianta só você ter uma grande perspectiva de vida, se você não se mover diante dos propósitos de Deus, se você não estabelecer algo para que isso seja conquistado na sua vida. Ou seja, disciplina espiritual é você investir na sua vida para que esse plano, esse projeto que você estabeleceu possa chegar ao fim e possa trazer bênçãos e vitória para a sua vida. Amém? Por que eu falei que a coisa boa tinha passado? Tinha algo bom, mas que precisava de um toque nosso. Porque no começo nós falamos que Deus faz, Deus realiza, Deus já projetou, está tudo pronto, temos que tomar posse. Só que agora eu tenho que investir a minha vida nesse projeto. Eu tenho que focar a minha vida nesse projeto. Eu tenho que me empenhar nesse projeto para que isso se realize na minha vida. Então, é uma disciplina. Você quer emagrecer? Há uma disciplina para você não ceder às tentações da comida. Você quer guardar o dinheiro para ter um imóvel, uma casa? Há uma disciplina para você não esbanjar aquilo que não deve ser esbanjado, e você vai guardar e vai sobrar. A disciplina é difícil. Que diga isso àqueles que passaram em quartéis rígidos, com muita disciplina. É difícil você acompanhar esta e toda esta disciplina. Então você tem que investir. Por quê? Disciplina é um conjunto de preceitos e regras destinados a manter a boa ordem em qualquer organização, ou seja, a observância de normas e preceitos. Então é muito fácil você chegar aqui, ou alguém chegar e dizer assim: eu quero ter uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso e fazer aquilo. Não é assim. Com Deus não é assim. Você primeiro vai fazer sob a palavra de Deus, e depois há uma disciplina que você tem que seguir. Você tem que andar segundo os propósitos e os desígnios da palavra de Deus. Você não pode chegar pedindo a Deus e viver uma vida desleixada, e deixar de vir à igreja, e deixar de fazer qualquer coisa, achando que Deus vai fazer isso para você. Há uma disciplina. Deus quer que você ore,
Deus quer que você leia a sua palavra, Deus quer que você participe da igreja, Deus quer que você se envolva com a vontade dEle. E para você fazer tudo isso, há uma disciplina. Você tem que ficar ali focado. Eu quero essas coisas, são direito meu, mas Deus exige que eu ande segundo a sua palavra. E andar segundo a sua palavra é dizer não ao mundo, é dizer não às suas vontades, é dizer não aos homens. Você está capacitado para fazer isso? Se você está, você vai receber o seu projeto de vitórias na sua vida. Então Deus quer de nós essa disciplina, que nós nos foquemos na sua palavra, que nós nos empenhamos para ser bons maridos, boas esposas, bons pais, bons profissionais. Ou seja, Ele quer que nós sejamos o resplendor da sua glória onde quer que esteja. Se nós agradarmos a Deus, Deus vai satisfazer todas as nossas vontades e todas as nossas necessidades. Amém? Agrada ao Senhor, agrada ao Senhor. E como você se agrada? Sobre a sua palavra, sobre uma disciplina de Deus. Quer dizer, Senhor, eu vou seguir, eu vou fazer conforme a tua palavra. E a palavra de Deus diz: anda segundo os meus caminhos, anda segundo os meus preceitos, e eu vou realizar todo o desejo do seu coração. Sonhos, objetivos, projetos tem que estar em Deus, mas a sua parte é ser disciplinado e andar segundo a palavra de Deus. Amém? Aí estão aí fora homens, mulheres, pregadores, se dizem da palavra de Deus, colocando pessoas e vendendo ilusões, dizendo a elas: quer conquistar isso? Dê aquilo. Vendem ilusões, achando que para você conseguir alguma coisa de Deus, você tem que dar algo financeiro, você tem que fazer jejum, você tem que fazer uma série de coisas para Deus. Quando Deus quer disciplina do seu povo, quando Deus quer obediência do seu povo, quando Deus quer que o seu povo tenha uma vida exemplar. Esse ministério, amados, é o ministério de olhos iluminados. Nós não vendemos nem barganhamos a palavra de Deus. Se você quiser conquistar algo de Deus, você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Você não compra bênçãos aqui. Por isso a disciplina é difícil. Por isso a disciplina exige de nós esse empenho. Por isso nós, quando colocamos esses objetivos diante de Deus, estamos diante de normas e preceitos. E eu vou dizer claramente a vocês: eu não conheço pessoas bem-sucedidas que não são homens e mulheres fiéis a Deus. Eu não conheço. As pessoas mais honradas nesse ministério são pessoas exemplares. São pessoas que vivem sobre a palavra de Deus. São pessoas que vivem por fé nessa terra. Sabe por quê? Nós temos 4 tipos de pessoas que estão ao nosso redor. São as pessoas que fazem as coisas acontecerem. O segundo tipo de pessoa é aquelas que veem as coisas acontecerem. O terceiro tipo de pessoa são aquelas que não têm ideia nenhuma do que vai acontecer. Totalmente alienadas. E o quarto tipo de pessoa é aquela que critica aquelas que fazem acontecer. Em qual desse tipo de pessoa você se encaixa? Aquelas que fazem acontecer? Aquelas que veem só as coisas acontecendo e não acontece nada na vida? Aquelas que não estão nem aí com nada? Ou aquelas que criticam o que acontece? Estabelecer metas é criar disciplina. Quando Deus começou a colocar essa palavra para que eu pregasse, eu falei: Senhor, fala, Deus, porque é difícil ter disciplina. E Deus trabalhou muito comigo nisso, porque eu tenho grandes dificuldades em algumas coisas. Mas Deus mostra que se nós nos apegarmos a essa disciplina de Deus, nós viveremos das misericórdias do Senhor. Eu não quero viver das misericórdias do Senhor. Eu quero viver com as misericórdias do Senhor e com as bênçãos de Deus para a minha vida também. Amém?
E Deus, Ele nos mostra como fazer isso. Aí você fala, mas que exemplo eu posso pegar? Veja lá, em Apocalipse 1:19, diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que Deus está fazendo ali para João? Escreve o quê? As coisas que ele viu, que está acontecendo. Está vendo tudo isso acontecer? Vai escrevendo aqui. E as que hão de acontecer depois dessas. Ou seja, Deus tem planos. Deus tem projetos. Deus tem propósitos. Deus tem objetivos. E Deus traçou todas aquelas coisas. E a princípio de João, escreve aqui, aquilo que você está vendo. E vai escrever também o que vai acontecer, porque já está tudo debaixo do propósito dos desígnios de Deus. Ou seja, vai acontecer tudo isso. Então Deus, o próprio Deus, fez planos e fez projetos. Amado, Deus tem um grande plano e um grande propósito para a sua vida. Deus tem um grande plano e um grande propósito para a vida desta igreja. E Deus tem um grande plano e um grande propósito para a vida de você e desta igreja junto. Há um desígnio de Deus para nós estarmos aqui. Há um propósito de Deus para nós estarmos aqui. E Deus tem esse propósito para esta igreja e para as nossas vidas juntos. Cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada internauta que está no seu lar ouvindo esta mensagem, tem um plano perfeito estabelecido por Deus. Você não está aqui nessa vida à toa. Deus estabeleceu um plano e um propósito perfeito para a sua vida. Saiba disso. Efésios 1:10-11 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. E 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua. Então todas as coisas foram feitas conforme o conselho da vontade de Deus. Desígnios, propósitos, planos de Deus determinados para as nossas vidas e para toda essa terra. A nossa vida não é um ciclo vicioso. Há pessoas que pensam que nós nascemos, morremos, reencarnamos, nascemos de novo, vivemos a vida, nos aperfeiçoamos e morremos de novo. Nós não somos espíritas, amados. Nós somos filhos de Deus. Amém? É dado ao homem nascer uma só vez, morrer uma só vez, e depois disso, a glória de Deus. Ou seja, nós corremos para alcançar a estatura do varão perfeito. Nós temos um objetivo nessa terra. Nós não nascemos e morremos à toa. Nós temos um objetivo a ser traçado nesta vida. E você tem que entender isso. Você tem planos, propósitos, desígnios para você e de Deus nesta vida. Amém? Então procure entender o que Deus tem preparado para você. 1 Coríntios 9:26 diz: assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no... O que Paulo nos ensina? Assim, corro também eu, não sem meta. Qual é a nossa meta? Qual é a sua meta? O que você quer? Comprar a sua casa, seu carro, seu curso, ampliar os seus negócios, desenvolver o seu chamado, atingir a estatura do varão perfeito? Qual é a meta que te move a correr nesta vida? Paulo tinha metas, mas ele diz, não desferindo golpes no ar, ou seja, não andando em círculos. Nós vimos com a pastora Silmar aqui no domingo passado, povo de Deus, 40 anos andando em círculo, desferindo golpes no ar. Quais são as nossas metas? Nós estamos andando em ciclo? Nós estamos desferindo golpes no ar? Amados, você tem 6 meses este ano para mudar o rumo da sua vida. Você tem 6 meses
para ter objetivos alcançados, para focar naquilo que está fundamentado na palavra de Deus. Há tempo de sobra para muita coisa acontecer. E eu quero te entusiasmar agora. Eu quero te empurrar, te encorajar, para que você viva esses últimos 6 meses, como se fossem os últimos anos da sua vida, como se fossem os melhores momentos da sua vida, que você se empenhe para que você alcance aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Vai acontecer, há tempo para isso, e você pode ver esse ano a mudança que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Há 3 meses do final do ano passado, eu encerro aqui, nós colocamos na nossa vida familiar um projeto de vitória. Um projeto familiar, que era um sonho. E quando eu comecei a receber os primeiros orçamentos desse projeto, eu disse, ai meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E começaram a chegar os outros projetos. Eu dizia, ai maninha, me socorre. O que é isso? E nós começamos a ver, mas nós colocamos aquele projeto em Deus. E eu dou glórias a Deus pela minha esposa. Porque dizem que o homem é o cabeça, e realmente é o cabeça do lar. Mas diz que mulher é o pescoço. E muitas vezes esse pescoço nos faz virar e ver coisas que nós não víamos. E ver coisas numa outra perspectiva. E ver que Deus estava naquilo. Que era um sonho que Deus estava naquilo. Ou seja, já estamos praticamente finalizando a primeira fase. Eu não sei como aconteceu, eu não sei como chegaram os recursos, mas Deus estava nesse negócio, Deus estava nesse projeto, Deus está nesse sonho, e as coisas foram sendo ali colocadas diante de nós, foram chegando negócios, foram chegando ali propostas, foram chegando coisas para as nossas vidas, e Deus foi transformando aquela situação que era difícil, e Deus foi nos capacitando a fazer, ou seja, as coisas se convergiram a nosso favor, as portas se abriram. Houve lutas, há lutas, mas há grandes vitórias também. Amém? Até aqui o Senhor nos ajudou. Jó 22, 28 diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. A luz de Deus, amada, tem brilhado nos nossos caminhos, nas nossas vidas. Projete em Deus, projete com fé, e você vai ver essa luz brilhar no seu caminho. E eu encerro pontuando os 3 pontos dessa noite. Primeiro, não importa o que você faça, sonhe, ou tenha como objetivo, tudo que você fizer, seja projetado com fé e colocado nas mãos de Deus. Segundo, a sua fé está fundamentada na palavra de Deus, que afirma que você é, que você pode, que você terá. O que você planejou, receba e lança fora o medo. E o terceiro ponto, tenha uma visão, um projeto, invista nele, foque nisso, faça a sua vida estar dentro dessa disciplina espiritual. E para finalizar, faça a sua parte, o resto é Deus quem faz. Amém? Fé é a certeza, fé é a convicção. Assim diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Pastor Fernando. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai. Engrandecemos o teu nome, Senhor Deus. Porque o Senhor, ó Pai, é o autor da fé, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que projetou as nossas vidas para que nós andássemos na luz, Senhor Deus.
para que nós nesta terra fôssemos homens e mulheres vitoriosos, Senhor Deus. Homens e mulheres, Senhor Deus, que mostrasse a grandeza do teu poder nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós temos propósitos, desígnios, Senhor, que foram preparados por Ti desde antes da fundação do mundo, ó Pai. Oh Pai, desígnios que nós estão preparados, ó Pai, obras que estão preparadas para que nós possássemos andar nelas, Senhor Deus. E assim que tem que ser, ó Pai, assim que nós vamos viver, ó Pai. E há uma boa expectativa na vida do teu povo, Senhor Deus. E eu creio, ó Pai, que esses 6 meses finais serão os melhores meses das nossas vidas, ó Pai. Eu sei que o Senhor já está transformando situações em favor do teu povo, ó Pai. Eu sei que o Senhor está transformando a mente, Senhor Deus, o coração, ó Pai eterno, para crer incontestavelmente, ó Pai, para que a fé certeza, a fé convicção, ó Pai eterno, possa estar inundando as nossas vidas, Senhor Deus. Sabedor que o Senhor é quem faz todas as coisas, que o Senhor tem o poder, a honra e a glória, ó Pai. O Senhor tem a soberania, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é quem mostra, Senhor Deus, quem muda situações, quem transforma situações, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós depositamos em Ti a nossa esperança, Senhor Deus, porque nós cremos, ó Pai, que o melhor está por vir, Senhor. O melhor está por vir em nossas vidas, e por isso nós nos colocamos no teu altar, Senhor Deus. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Pai. Oh Senhor Deus, mostra as nossas vidas, ó Pai. Oh Senhor Deus, aquilo que nós temos que entender, ó Pai, aquilo que nós temos que mudar, ó Pai, como nós devemos agir, Senhor Deus. Oh, coloca planos novos, ó Pai, projetos novos em nossas vidas, Senhor Deus, porque cremos que a luz de Deus brilhará em nossos corações, em nossas vidas, porque nós temos projetado e aprendido a projetar em Ti, Senhor. Oh Pai, nós Te louvamos e agradecemos por essa noite, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus, e que ela possa trazer benefício às nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Assim será. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Presbítero, deixa eu dar um abraço. Glória a Deus por essa vida, amém, amados? Porque o Senhor leva o anjo da igreja para descanso, tira o profeta, mas Ele levanta pessoas da mesma altura, pessoas do mesmo nível, que são boca do Senhor para o seu povo, amém? E hoje, presbítero, você foi boca de Deus para a minha vida, com certeza para a vida dos meus irmãos. Eu recebo essa palavra. Esses 6 meses que se iniciam serão os melhores da minha vida, porque não você disse, mas porque o Senhor disse. E você sabe, eu já vivi até aqui coisas grandes, mas depois dessa palavra, eu creio que eu vou fechar esse ano. Você também crê, igreja? Com aquela chave de Davi, que a Bíblia diz que você abrirá portas que ninguém mais fechará. Receba isso em sua vida, porque o Senhor disse, amém? E nós não poderemos terminar esse culto, presbítero, sem declarar que as bênçãos do Senhor estão correndo atrás de nós, amém? E que vai acontecer. Você pode dizer, vai acontecer. Diga, eu me abro, Senhor, para os melhores 6 meses da minha vida. Eu estou pronto para reinar em vida. Eu estou pronto para ter a disciplina que o Senhor falou. Eu estou pronto, Senhor, para correr em busca do alvo. Eu estou pronto para receber aquilo que já está preparado. Eu tomo posse do que é meu direito. Aleluia. Vamos declarar isso. Aleluia. Os sonhos, os mais antigos. Aleluia. Sabe aqueles sonhos, papai? Sabe aqueles sonhos esquecidos no caminho. Sabe aqueles dias pra chegar. Lembra daquele grito foi calado pelos sonhos. Era o sonho que
estou, Senhor, vendo as bênçãos correndo atrás de mim. Olha para trás e veja as bênçãos. Olha para trás. Diga: estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Diga: eu sei. 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 Vai acontecer no céu que eu fez a ti. Vai acontecer no que foi de vai acontecer no céu. Vai acontecer, se Jesus, levante suas mãos aos céus. Estamos encerrando. Senhor, te damos graças, te damos honras por mais esse dia na sua casa, porque nós estamos vivendo a tua palavra que diz: vale mais um dia nos teus atos do que 1000 fora deles, Senhor. Por isso nós queremos te dar o nosso melhor, Senhor. E nós queremos, Senhor, agradecer pela vida do nosso presbítero Marcos, que foi boca de Deus, que nos alimentou espiritualmente, que trouxe alimento farto, sólido, e que nós estamos saindo daqui mais fortes, estamos saindo daqui, Senhor, melhores do que entramos, e nós cremos que nós teremos um final de semana na sua paz, Senhor, onde nós veremos, Senhor, o seu agir, o seu mover, as tuas bênçãos correndo atrás de nossas vidas. É debaixo dessa bênção que nós saímos, e aqueles que recebem as bênçãos, as colheitas e as coisas dos céus digam amém e amém. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso ano, continuamos declarando isso. Aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, vão felizes até domingo, nosso culto, dia do Senhor. Boa noite, internautas. Nossos visitantes, queremos orar por vocês. Diante das batalhas, de favor, Tiago.